A maioria das pessoas pensa que melhorar significa adicionar mais à sua vida. Sejam mais hábitos, mais esforço ou mais metas. Mas a verdade é que o crescimento real começa quando você começa a subtrair. Existem coisas drenando silenciosamente sua energia, reprogramando o seu cérebro e moldando quem você é sem que você perceba. E se você não as remover, elas se tornam sua personalidade. Por isso, aqui estão 9 coisas que você deve eliminar silenciosamente e nunca contar a ninguém. A primeira é a necessidade de ser compreendido. A psicologia chama isso de dependência de validação social. É o desejo fervoroso de que os outros entendam você, aprovem você ou vejam o seu lado. Mas a sua paz não pode depender da percepção de outra pessoa. Uma vez que você aceita que a maioria das pessoas não vai te entender e que está tudo bem, você liberta sua mente de uma negociação emocional constante. Sua energia retorna e seu silêncio se torna poder. A segunda coisa é a culpa por superar pessoas. Existe um fenômeno na psicologia chamado dissonância de identidade. Isso acontece quando seu crescimento entra em conflito com a versão antiga de você que os outros ainda lembram. Eles dirão que você mudou, e eles estão certos, você deve mudar. Nunca peça desculpas por evoluir além do seu ambiente. Isso significa que você quebrou o ciclo em que sua mente estava presa. Em terceiro lugar, elimine o hábito de se explicar. Toda vez que você se explica demais, seu cérebro libera hormônios do estresse. É um instinto de sobrevivência, sua mente tentando evitar a rejeição. Mas na vida adulta, esse hábito se torna um vazamento emocional. Você não deve uma razão a todo mundo. Fale menos e deixe o silêncio deixá-los curiosos. Psicologicamente, as pessoas respeitam o que não entendem totalmente. A quarta remoção necessária é a entrada digital descontrolada. O sistema de recompensa do seu cérebro não foi construído para a rolagem infinita. Estudos mostram que a estimulação digital excessiva reduz a sensibilidade à dopamina, o que significa que a vida normal começa a parecer chata. Você perde a paciência e passa a desejar o caos. A solução não é deletar tudo, mas fazer um detox silencioso. Pare de seguir, silencie e cancele assinaturas sem anúncio prévio. Proteja seu foco como se fosse oxigênio. A quinta coisa são as conversas que não levam a lugar nenhum. A maioria das pessoas não fala para entender, elas falam para responder. Psicólogos chamam isso de narcisismo conversacional. Isso deixa você se sentindo invisível, não ouvido e vazio. Pare de investir energia em pessoas que ouvem apenas para retrucar. No momento em que você percebe que o silêncio é melhor do que uma conversa superficial, você começa a ouvir sua própria mente novamente. Em sexto lugar, livre-se do medo de ser uma pessoa chata. Esse medo vem do gerenciamento de impressão, um processo mental onde você se ajusta constantemente para ser querido. Mas quando você para de atuar, você acessa a autenticidade, e a autenticidade aciona o magnetismo social. Quanto menos você tenta ser interessante, mais paz você atrai. A sétima coisa é a necessidade de um encerramento ou conclusão. Psicologia diz que o encerramento é uma ilusão criada por nós mesmos. Nós o perseguimos para reduzir a dissonância cognitiva, aquele desconforto dos porquês sem resposta. Mas algumas coisas nunca farão sentido. Pessoas partem sem motivo e momentos terminam sem justiça. A verdadeira força não está em encontrar um desfecho, mas em viver sem precisar de um. A oitava é a autocrítica disfarçada de motivação. Sua voz interior se torna sua identidade. Estudos de Stanford mostram que a autocrítica aumenta os níveis de cortisol e diminui a capacidade do cérebro de aprender com os erros. Você não pode crescer a partir do ódio. Substitua o "eu não sou bom o suficiente" pelo "eu estou aprendendo". Essa simples troca de palavra reprograma seu sistema de recompensa subconsciente. A nona e última coisa é o desejo de provar seu valor. Esta é silenciosa e destrutiva. A necessidade de se provar geralmente vem de uma aceitação condicional que você experimentou cedo na vida.
onde era recompensado por resultados, não pela existência. Então agora você persegue conquistas para se sentir válido. Mas a paz real começa quando você percebe que não precisa ganhar o direito de descansar, de respirar ou de existir. Você já merece isso, mesmo que ninguém aplauda. Quando você começa a remover essas 9 coisas, seu cérebro passa por algo fascinante. No início, ele resiste e parece vazio, porque está programado para confundir a dor familiar com segurança. Mas assim que o ruído desaparece, sua mente começa a reequilibrar. O espaço cognitivo se abre e você começa a processar a realidade, não as reações. O sistema de recompensa do cérebro para de perseguir o caos e começa a recompensar a clareza. É quando você percebe: as decisões parecem mais limpas, o silêncio parece útil e a solidão deixa de parecer um castigo. Psicologicamente, você reprogramou o padrão e não precisa mais provar, agradar ou pretender. Você simplesmente eliminou o que estava sequestrando seu foco e sua mente, pela primeira vez, é totalmente sua.